Nós temos aí, nesse modelo da mulher virtuosa, símbolo da feminidade. Muito importante você agora abrir a palavra do Senhor. Quero estar com você agora no texto. Vamos buscar aí o texto bíblico de Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Deixa a Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos aí estar navegando bastante, pontuando versículos aí, de uma forma sistemática, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar através desta palavra, tá? Então, convido a você a destacar aí em sala de alma e refletir comigo aqui também. Mulher virtuosa é de inestimável valor. Capítulo de número 31, versículo 10, destaca, vou colocar para você aí na tela: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de rubis. Interessante que aqui está uma pergunta, né? Mulher virtuosa, quem achará? Quem que vai achar essa mulher? Onde ela vai estar? Será que nós podemos parafrasear essa pergunta? Quem a achará? Onde ela estará? Quem vai ser esse homem que vai achar? Ou quem na sociedade vai encontrar e vai testificar que ela tem virtude? Se eu achar, o texto diz aí: seu valor excede muito de rubi. O seu valor excede o de rubi. Por isso que a mulher virtuosa, ela é inestimável. Por isso a Bíblia declara, né, que o coração do seu marido nela está confiado. Por quê? Se ele achou e ela é virtuosa, com certeza o coração do marido dela estará confiado nela. Olha para você ver aí, eu vou colocar para você o versículo bíblico, que é agora a sequência desse versículo aqui, o 31, parte A. Está até destacado aí, ó. Coração do seu marido está nela confiado. E o que a lição colocou aqui para nós? A Bíblia declara, por isso que a Bíblia declara que o coração do seu marido está confiado nela. Por quê? Porque ela é virtuosa. Quem achará, quem encontrou, ela tem um inestimável valor, porque ela é virtuosa. E seu marido está confiado nela. E o seu marido está confiado nela. Aqui eu volto aqui para olhar bem nos seus olhos e fazer uma pergunta. Para você, esposa, e também para o esposo. Duas perguntas. A primeira é direcionada para o esposo. Você tem conseguido depositar a sua confiança na sua esposa? Responde. Responde só para você aí, responde a você. É o tempo para você pensar. Enquanto isso você vai pensando, eu vou fazer uma pergunta agora para as esposas. E a pergunta é: o coração do seu marido tem sido depositado em você? Ou seja, o coração do seu marido está em você confiada? Faz a sua resposta, uma análise, uma reflexão para você, mulher. E o homem faz a sua reflexão do lado dele. A sua reflexão. Olha o versículo aí. O coração do seu marido está nela confiado. Então, olhando para o versículo anterior, mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede de rubis. O coração do seu marido está nela. Nela quem? Na mulher virtuosa. Aí vê se você consegue responder para si mesmo uma pergunta. Seja a pergunta que eu fiz para você, mulher, e para você, homem. O seu coração tem sido depositado na sua mulher? Mulher, o seu coração, você vê o seu marido colocando o coração dele em você? A confiança em você? Me perdoe se eu fiz a pergunta invertida, mas eu vou refazer. Acredito que não, né? O coração do seu marido está nela. Para a mulher eu faço a pergunta: mulher, você tem sentido que o seu marido tem colocado confiança
o coração dele a seu respeito? Ou seja, o coração do seu marido está depositado em você? Está em você confiado? E para os homens? Homens, você tem depositado o seu coração em sua esposa? Se a sua resposta para os dois casos, você mulher ou você homem, tem sentido não, o coração do meu marido não está confiado em mim não, pastor. Parece que em outras coisas, mas não em mim. E o esposo, pastor, eu não tenho conseguido colocar confiança na minha esposa não. Eu sei que esse assunto é polêmico, é muito mais abrangente do que nós podemos trazer aqui, mas só por hora, faz esse exercício. Em nome do Senhor Jesus. Será que você está sendo a mulher virtuosa? Será que ele buscou, será que ele está encontrando a quem ele está tentando achar em você? Essa característica da mulher virtuosa? Pastor, eu não sei. Como é que eu vou saber isso? O que é ser uma mulher virtuosa? É o que eu convido você a estar aqui comigo agora, refletindo sobre esse tópico número 3. A mulher virtuosa, um símbolo da feminilidade, um símbolo bíblico da feminilidade. Talvez você não tenha se enquadrado, não esteja se enquadrando nessa característica da mulher virtuosa, que você deve fazer uma leitura completa desse capítulo 31 e fazer uma análise. E você, marido, também analisar se você tem encontrado isso na sua esposa e verificado qual seja a sua contribuição para que, assim como nós temos lido na parte de Efésios, assim como Cristo amou, Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, que nós estudamos aqui, falamos um pouco sobre, assim como Cristo amou a igreja, vós maridos também devem amar a sua esposa. Quando nós lemos lá, e assim mesmo se entregou por ela, Efésios 5, 23 em diante, E aí, de sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai a vossa esposa como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Temos que analisar os dois lados. Porque aqui diz, a conduta da mulher, dessa esposa virtuosa, é ilibada em todas as áreas. E aqui fala, lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Isso eu vou colocar para você aqui no texto, que é a parte aí do versículo 11 de Provérbio 31. Quando fala, o seu coração nela está firmado, e ela nenhuma fazenda faltará. E dentro da parte B do versículo, vai dizer aí, ela de nenhuma fazenda faltará. Ou seja, a conduta dela é ilibada, em todas as áreas. Lealdade conjugal, pureza sexual. Além disso, excelente gerenciamento também aí, dessa mulher que não coloca a sua família em necessidade. Por isso nessa casa nenhuma fazenda falta. E aí fica uma reflexão também para mim e para você nesta hora. A ela nenhuma fazenda faltará. E ainda fazendo a reflexão dentro dessa postura de esposa ilibada. Será que ele não tem visto você como mulher virtuosa? É porque você não é? Ou é porque você é e ele não consegue enxergar? A avaliação cabe a ambos fazerem e refletirem, e naquilo que julgarem necessário mudar. Porque infelizmente há esposas que não são ilibadas em todas as áreas. Pode até mesmo ser leal conjugalmente, mas não tem aí pureza sexual. Na pureza sexual, na verdade, às vezes não tem lealdade. Tá junto, mas na área, para junto para outras coisas, na administração da casa, cuidado dos filhos, mas ela tem aí os seus desejos extraconjugais. Tá errado. Uma mulher cristã, como também um homem cristão,
Isto não é possível, não é permitido, não é adequado, não é pertinente, não faz parte daquilo que o Senhor reservou. Pelo contrário, como nós lemos aí na palavra do Senhor, está ligado aí à devassidão, e o devasso não vai herdar o reino de Deus. E aí, tem gente que tem lealdade, o cônjuge ali da mulher virtuosa, ela tem lealdade conjugal, pureza sexual, mas a administração do lar, terrível. Das finanças, pega o salário do marido, consome tudo uma vez, não tem responsabilidade, e acha ele que é responsável de prover e eu de gastar. Não faz ali, não procura sentar com o seu marido para ver o orçamento do lar, das casas, da casa. Quando o marido chama, senta aqui para nós fazer as contas do mês. Ela quer fugir, porque ela prefere, porque ela não se acha co-participante, ou não quer ser co-participante. Isso pode partir dos dois lados, o marido não permitir e a mulher também não se interessar. E há o marido que permite, deseja, que ajude e ela não quer participar. E aí você pergunta, mulher virtuosa, quem vai achar? Eu parafrasei, onde ela está? Aí, a ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, nenhum recurso. Por quê? Porque ela sabe administrar bem o seu lar. Mesmo o pouco que o marido ganha, por mais pouco que ele ganha num trabalho honrado que ele tem, digno, mas ele ganha pouco, ela tem ali na sua habilidade, a destreza, de no pouco fazer o muito. Mas a mulher virtuosa, ela vai ter essas características e vai ser louvada pelo seu marido nessa situação. Mas aqui não é assim. O que ela vai fazer? Vai ser a tola. Ela vai derrubar a sua casa e a sua família com as suas próprias mãos. E dentro das áreas em que ela pode destruir, está a área da finança. Está a área da falta, está a falha na área da lealdade conjugal. Está a falta na falta da administração correta do lar e também das finanças. Não cuida da casa, não cuida e não quer dizer que é obrigação só dela, não. Todos dentro do lar têm a sua responsabilidade, inclusive os filhos. Mas ora, se o marido, ele está trabalhando na vida secular, e assim como também a mulher, e o marido pode estar em casa, por exemplo, desempregado ou está em casa, o que acontece hoje no meio das famílias. É pertinente, aquele cônjuge que fica em casa, enquanto o outro está trabalhando, ele voltar depois de um dia de trabalho, e pegar a casa toda suja, com louça até o topo na cozinha, com a casa por banheiro, por roupa por lavar, sendo que a mulher ficou em casa. Papo baixista, não, igualmente um homem. Se a mulher saiu trabalhar, agora ela chega do trabalho, o marido ficou em casa, agora a mulher vai ter que agora ir lá e cuidar dos filhos, dar banho nos filhos. O homem não podia ter feito isso. E lá ter que fazer ainda muitas coisas nos afazeres domésticos, porque ele, bonitão, ficou na Netflix, ou ficou cuidando de outras coisas. Se ele trabalha também, mesmo que às vezes ele trabalhe em home office, ou ela em home office, ou ele trabalha fora, os dois têm que planejar ali para que juntos, e quando também já o filho tem a idade, para poder participar ali na organização e ser responsável desde pequeno, para arrumar o seu quarto, arrumar as suas coisas. Toda a família deve contribuir. Nós temos aqui em casa algumas divisões, algumas mais radicais, outras menos radicais, porque tem coisas que não dá tempo de fazer. Não adianta você querer dividir a louça para você, lavar roupa é com você, lavar o banheiro é com você, e sendo que todo mundo usa, Você pode determinar, quem sabe, alguns parâmetros daquilo que lhe é prioridade, mas terminando, você tem que ser coerente, inclusive, para dar manutenção e preservação daquilo que foi cuidado por parte de todos. Nós temos que ter esse bom entendimento. Tem que ter essa união. Geralmente, eu lembro de em casa, e eu levo isso até como prática para os dias de hoje, mas isso não pode ser levado de forma radical.
E eu, quando era criança, eu tinha a minha participação. Olha, o quintal, a área, o meu quarto, era eu que varria os lixos, era eu que jogava. Hoje, eu trabalho aqui na minha casa, faço a limpeza do quintal, lavo o carro, limpo o quintal, limpo a área, limpo a parte da região dos cachorros. Por vezes jogo lixo, por vezes lavo louça. Mas não é a regra. Mas a minha parte principal é a parte externa da casa. Não é por isso que eu tenho que levantar da cama e deixar minha cama desarrumada. Minha esposa não tem a obrigação de ficar arrumando a parte da minha cama, mas havendo possibilidade, eu arrumo a dela, ela arruma a minha, e quando ainda um fica e o outro sai primeiro, a gente acaba ajeitando um outro, mas não deu tempo, arruma um pro outro. Não pode ser radical. A louça é a mesma coisa. Há de haver uma união por parte da família na administração do lar, e que no papel de uma mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. Nós vamos ver aí alguns textos mais à frente. E nesse texto, quando o coração do marido está confiado nela, por quê? Porque ele pode trabalhar, ele pode a busca do seu trabalho, da provisão para dentro do lar, e saber que a sua esposa vai ter ali, esteve ali em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos deveres do lar. E eu já disse, quando ela trabalha, dois vão fazer juntos. Mas não é justo. Mas tem mulheres que acham que, olha, isso não é minha obrigação. Quer, paga uma empregada. O que você está fazendo lá? É difícil, irmão, mas tem que falar as verdades nua e crua. Aí depois quer ser chamada de bem-aventurada, ou seja, de mulher virtuosa. Mas o marido não pode ter confiança nela, porque chega em casa, às vezes nem a criança comeu. Você pergunta o que você comeu hoje, rapaz? Nós não comemos nada não, a mãe não fez. É interessante, né, irmão? E aí o esposo chega em casa, ele tem que ir pro fogão para fazer a comida para ele, porque ele se pedir para a mulher, tem mulher que responde assim: você tem mão, você tem cabeça, vai lá fazer para você. É justo. Agora a mulher virtuosa, o coração do seu marido está confiado nela. Nenhuma fazenda faltará. Ela, em todas as áreas, ela é leal, ela ajuda, ela sabe administrar o lar, sabe administrar as finanças. E a outra parte é a área da administração das finanças da mulher virtuosa, em que, infelizmente, aquelas que são aderentes ou aderem ao sistema feminista, muitas vezes não têm cuidado, Eu não suporto desperdício, irmãos, eu não suporto desperdício. E por vezes, eu tenho ensinado isso dentro de casa para os meus filhos, que também estão em formação. Hoje já são aí quase adultos. Só tem um rapaz de 17 anos, ainda está tirando as arestas dele. Mas já tem hoje uma filha adulta. Praticamente. Mas ensinei os meus filhos. Junto com a minha esposa, dentro desse suporte. E a esposa tem esse papel importante dentro dessa administração das finanças com os filhos. Não é saber somente na administração da finança, não é tão somente naquilo que gasta, mas que aquilo que gastou, saiba realmente usufruir com cuidado. Porque você compra o tênis para o menino, compra ali uma roupa para a moça, e se ela não cuida, ele começa a chutar a coisa que não deve. Amanhã você está tendo que trocar o tênis novamente. A mãe que tem aí o olho mais acentuado acompanhando o filho durante o dia, quando o despacho libera ele para a escola, tem que orientar e chamar a atenção para o cuidado em que ele deve ter com aquilo que foi adquirido, com o trabalho, o sacrifício do pai, ou mesmo da mãe, para conquistarem juntos, comprar aquela roupa, comprar aquele tênis. E se a criança não sabe, não aprende isso, porque a mãe e o pai não ensinou. Isso é administrar as finanças do marido. Vai comprar o alimento, não deixar perder na geladeira. Compra a mistura, não deixa perder na geladeira. E isso tem que ser observado. Agora, se a mulher quer ser chamada virtuosa, dentro desse tema e exemplos que a Bíblia está trazendo para nós aqui, como símbolo bíblico de feminilidade, ela tem que buscar cumprir o seu papel. E muitas vezes a mulher não cumpre o seu papel, e aí realmente tem a fazenda. Aí eu pergunto para você, para avaliar se você responde para você, mulher, e o homem responde para si. Mais uma vez eu faço uma pergunta aqui. Vou colocar aqui na tela para fazer essa pergunta olhando para você aqui. Olhando para esse Provérbios capítulo 31, versículo 11.
Falando que a mulher virtuosa, o coração do marido está depositado nela, e a parte B do versículo: a ela nenhuma fazenda faltará. A pergunta que eu estou fazendo e faço para você primeiro ao homem, depois eu faço à mulher, dentro da sua casa tem faltado alguma fazenda para sua esposa? Mulher, eu pergunto para você agora, dentro da sua casa, para você, tem faltado a você alguma fazenda? E essa fazenda aqui fala dos frutos dessa administração que nós estávamos conversando aqui. Fala sobre essa questão que está aí no tópico aí, nesse tópico primeiro aí. Conduta ilibada, lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Aquela que é virtuosa, que ela tem aí uma conduta ilibada, correta, em todas essas áreas, nenhuma fazenda faltará. Aí eu pergunto novamente para você, desse texto aí, tem faltado alguma coisa para você? Você responde para você. Será que você está sendo a mulher virtuosa? Porque a mulher virtuosa, a promessa do Senhor é que, além do coração do marido estar confiado em você, nada te falta. Ah, pastor, eu não tenho nada. Talvez você tenha que abrir os olhos. E talvez você tenha que começar a praticar aquilo que a lição está sugerindo aí para você. Ter uma conduta ilibada em todas as áreas. Você tem sido leal no conjugal? Tem sido leal com seu cônjuge? Tem tido pureza sexual? Sua mente está limpa? O seu desejo realmente está por seu marido? Ou você está se iludindo e se deixando contaminar por aquilo que você tem visto aí como padrão da sociedade? Aquilo ali é uma ilusão, filha. Minha irmã, algumas podem ter idade para ser minha mãe, que eu estou me dirigindo aqui. Mas é a realidade. Pense nisso. Além disso, para ser mulher virtuosa, além disso, diz aí o texto, no comentário da lição: o excelente gerenciamento desta mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. Ao marido, ela lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Meu Deus. Vou colocar para você na tela aí. Versículo 12. Olha aí o que está escrito aí, ó. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É difícil, mas eu tenho que fazer perguntas de novo para fazer você refletir, porque são perguntas que fazem a gente crescer. Ô maridão, ô esposo, sua esposa, ela só faz bem para você ou faz mal? Agora a pergunta para as esposas: ô esposa, você tem feito bem para o seu esposo ou você tem feito mal? Aí é o que vão dizer assim: pastor, essa pergunta é meio relativa, né, pastor? Porque eu tenho um padrão de bem para mim que é um padrão diferente do bem para ela. E eu tenho o outro vai dizer: eu tenho um padrão de mal e ela acha que é mal, mas para mim eu estou fazendo bem. E vice-versa. Como é que fica essa questão? Provérbios 31:12, que mostra-nos que a mulher virtuosa, ela faz bem e não mal. A quem? A seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Foco aqui, mulher virtuosa. Aí você tem que responder. Existe uma situação muito crítica que muitos casais acabam enfrentando, que é buscar sempre o problema tá no outro, né? Nunca é nós. É ele, é ela, e nunca é nós. Ou nunca sou eu o que é responsável. Ou uma outra analogia: eu sou assim porque ela fez assado.
eu fiz isso porque ela primeiro fez aquilo. Ou ele, ou ela, eu fiz isso porque ele primeiro fez isso. E aí, nós vamos observar aí que, dentro dessa questão, pelo menos de Provérbio 31 aqui, versículo 10 em diante, a mulher virtuosa, ela passa longe, né? E que, na verdade, o verdadeiro amor que precisa primeiro existir no casal, além do amor eros, o amor de atração física, deve haver aquele amor ágape, né? Aquele amor divino também, em que quem ama não suspeita mal, não trata com indecência, né? Mas tudo sofre, tudo suporta. E aqui nessa característica eu falei um texto, fiz referência agora a textos que estão em 1 Coríntios capítulo 13, tá? Mas voltando para Provérbios aqui 31:12, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E aí, cadê a mulher virtuosa? Será que ela está por aí? Ainda que nesse texto, nessa referência dentro desse tópico, nós temos aí, né, ela proporciona contínuo bem-estar e uma mulher confiável e não instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz com que o seu marido, um homem bem-sucedido. Suas ações inspiram confiança, a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Aqui tem a referência final desse primeiro item, desse terceiro tópico, a referência de Provérbios 31, versículo 23. Vou colocar para você aí na tela. A essa mulher virtuosa, o seu marido é conhecido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Esse papel aqui me faz lembrar do texto de Ruth, que nós estudamos na lição anterior. Eu até vou folhear aqui na própria revista mesmo. Ruth capítulo 4, versículo 7 a 12. Aqui na revista. No versículo de número 11, vai relatar sobre todo o povo que estava à porta, e todo o povo estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e haja-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Só para recordar e trazer um entendimento melhor desse texto, e nós estamos aqui refletindo nesse tópico, onde a lição comenta aí que as ações da mulher virtuosa, a indispensável confiança que faz o seu marido um homem bem-sucedido. Ficava-se à beira das portas da cidade homens que estavam ali de grande posição, confiança, porque tinham testemunho ilibado, né? E esses serviam ali de testemunha para, em qualquer contrato firmado entre partes que ali se achegavam, eles fossem ali testemunha, e por vezes também julgavam algumas causas, de acordo com a lei. E então, por isso que o sábio Salomão, ele traz dentro desse provérbio 31, né, versículo 23, essa expressão, e a essa mulher virtuosa, o seu marido é conhecido nas portas, quando os anciãos quando se assenta com os anciãos da terra, certo? Ainda que aqui eu falei, sábio Salomão deixou registrado, porque é ele atribuído aí a autoria dos provérbios, né? Mas são conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho, ao contexto aí dessa leitura que nós estamos fazendo aí, traz essa informação, a epígrafe de Provérbios capítulo 31. Mas aqui faz a alusão do homem, né? Ali o marido do casal ali,
que é marido daquela mulher, ele passa a ser conhecido no meio da sociedade, quando ele se assenta com os anciãos da terra. Por quê? Porque a sua mulher, ela é virtuosa. Ou seja, ela demonstra junto com seu esposo e o seu respeito, a capacidade que ele tem na administração dentro do seu lar. E isso lhe confere essa autoridade, então, de poder estar ali, assentado, né, à beira da porta, como os anciãos ficavam. Nesse episódio de Ruth, Boaz, quando ele tem uma demanda da causa da lei, no processo de remissão de Ruth e Noemi, quanto à sua propriedade, também ali o casamento com Ruth, visto que ela perdera seu esposo Elimeleque e as suas noras perderam os seus esposos, né? E Noemi perderam seus filhos, e ele era ali aquele que haveria de remi-la, mas havia um remidor anterior a ele, e que só poderia ele redimir se aquele primeiro remidor ele negasse a sua responsabilidade, e assim então, para suscitar nome àqueles falecidos, a descendência, nome daqueles falecidos, ele haveria de, como um parente mais próximo, remir ali aquela mulher, a pessoa de Ruth, e também a Noemi. Então ele vai até a porta da cidade, e ali, sentado-se perante ali os anciões, traz essa causa em demanda, e ali nós vemos o relato como isso agia. Por isso então agora esse texto vem nos mostrar que a mulher virtuosa, o seu marido, ele faz parte desse grupo de pessoas em qual é depositada essa confiança de fazer justiça, porque primeiro, com certeza, ele assim faz dentro da sua casa, dentro da sua família, e ele é respeitado por elas, né? O princípio inicial, acho que de todas as coisas dentro do relacionamento está o respeito, e que infelizmente tem acabado dentro de muitos lares, até mesmo tido como cristãos. E isso tem prejudicado muito o avanço ministerial, até mesmo de muitos obreiros, pois a esposa, ela acaba por querer dirigir o seu lar, ou não honra o seu marido, se honra e honra em algumas áreas e a outras deixa a desejar. E a característica da mulher virtuosa, por completo, fica pendente, né? E é isso que nós precisamos aí, e estamos estudando, à luz dessa lição, a desconstrução da feminilidade bíblica. Esse terceiro tópico, falando sobre a mulher virtuosa, o símbolo bíblico de feminilidade, dentro do modelo da esposa fiel. Tá aí, modelo, né? Modelo é para ser seguido. Agora, quem segue, usufrui. Quem não segue, não usufrui, né? O resultado acaba sendo outro. E quando falo de modelo, eu falo também como uma receita, né? Como uma referência a ser seguida, praticada. Quem não segue a receita na hora que está fazendo um bolo, quer fazer do seu jeito, é fadado a ter um resultado fora do padrão que está sendo esperado, né? E muitas vezes sai pior, ou sai praticamente ali algo que se chama aí de gororoba, né? Uma comida ruim, né? Mas que aquela mulher que é inteligente, que é fiel, que quer fazer a sua família crescer, né, juntamente com o seu esposo, ela vai repensar à luz dessa lição, e se já deixou passar alguns pensamentos ativistas, progressistas, feministas, dentro da sua forma de conviver, de agir, de fazer, possa ser liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus. E há tempo ainda de você voltar e salvar a sua família. Do contrário, como tola, tu vai derrubar, né? Fica aí a mensagem de Deus para a sua reflexão. Vamos seguir aqui para o segundo tópico, o segundo item desse terceiro tópico, já caminhando para a parte final da lição, falar um pouco sobre agora o exemplo de administradora. Não, primeiro falar sobre padrão de mãe amorosa. Vamos ver aí. Vou colocar aqui para você o segundo tópico, tá aí na tela, né? Tópico de número 2, tópico 3, item de número 2, né?
Nós vamos estar fazendo referência aí, algumas referências bíblicas também. Mantenha a sua Bíblia aberta. Agora nós vamos caminhar lá para o capítulo 31, versículo 15, a parte A do versículo, né? E vamos ver o que esse versículo tem para nos ensinar, trazendo obviamente aqui à luz do texto sagrado, né? A contribuição do comentário da revista, onde vai mostrar o padrão da mãe amorosa, e a mulher virtuosa, ela também é uma mãe dedicada. Se ela é dedicada, vamos ver ela é dedicada em quê, né? Aqui o texto vai dizer, ela ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Enfatizando a parte A do versículo, ela ainda de noite se levanta e dá mantimento aos da sua casa, né? Então, quando nós olhamos para esse versículo, vemos que ela acorda quando ela está escuro, ela providencia ali a refeição para a sua família. E pelo bem-estar do seu marido e filhos. Então, ela tem ali esse cuidado. Ela sabe das demandas, né? Aqui tem aquele papel de mãe, né? A mãe, quando ela, principalmente quando a criança ela é pequena, né? Depois que ela aprende a mamar na mamadeira, até o marido pode ajudar. Mas no começo, quando a criança só se alimenta muitas vezes do peito da mãe, né? Esta mulher ela é dedicada, ela se levanta, ela dá mantimento ali para a sua prole, né? Para os seus filhos ali. Né? E há também aquela que se dedica como mulher virtuosa, até mesmo para prover para seu esposo, né? Às vezes ele chega do trabalho de noite, faz turno, né? E às vezes ele chega em casa com fome, e às vezes chega tarde da noite. A mulher virtuosa, ela está lá. Às vezes ela estava até cansada, já trabalhou o dia todo também nos afazeres domésticos. E ela levanta, está lá o pratinho na mesa. Eu posso lembrar-me do momento que eu morava dentro da minha casa, da minha mãe, com meus pais. Meu pai chegava tarde da noite, isso. Eu demandava ele estar ali. Alguns horários a mais, dadas as ocorrências que surgiam. Não podia ser a hora que fosse. Ele chegava, a minha mãe estava lá. Ela levantava, quando tivesse estar deitada. Ela ia lá para o fogãozinho, enquanto ele estava se banhando, né, cansado que chegou, e às vezes até quando primeiro ele queria, antes de tomar banho, comer alguma coisa, ela estava lá com o pratinho de comida pronto, comida esquentada, muitas vezes até já no prato, para que ele pudesse se alimentar. Isso é o padrão de mãe amorosa, que não cuida só dos filhos, mas do seu esposo também nesse sentido. Muitas têm achado isso como, não vou dar a barda, não vou dar mau costume para ele não. Mas é o que a própria Bíblia fala aí, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. Ainda que o tópico da lição está trazendo aqui sobre um padrão, né, de mãe, abordando o papel mais de mãe, mas eu me lembrei desse episódio, isso é muito importante e louvável. Mulher que assim o faz, né? Porque a parte B desse versículo, né, que nós colocamos para você aí, ó. Vamos ver aqui, vamos destacar aqui, ó. E as tarefas às suas servas, né? Ou seja, de noite se levanta, dá mantimento à sua casa, e a tarefas dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas, né? Ou seja, nós vemos aí, como diz o comentário aí, pelo bem-estar do seu marido e filhos, ela gerencia, né, as diversas tarefas do lar, né? As diversas tarefas do lar. Ela é aquela que divide as coisas. Ela entra como somatório junto ao seu marido. Ela entra como realmente ajudadora. Existem áreas dentro do lar, da família, em que ela compete a ela estar fazendo esse trabalho, ajudando o seu marido, né? Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos
tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Aí uma versão que pede para ser colocada aqui, e eu trouxe também para você da NVI. Olha só que interessante, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalho. Ou seja, é aquela mulher que em tempo e fora de tempo ela está trabalhando para o conforto da sua casa, né? Até mesmo quando chega aí a neve, ou seja, o inverno, ela não fica preocupada. Por quê? Porque ela tem ali preparado todo o agasalho para todos os seus, né? É isso que a mãe, como padrão de mãe amorosa, ela tem esse cuidado. Não é aquela mãe desleixada, né? E assim então, ela é protetora, né? Filhos adequadamente vestidos. Ainda nesse tópico fala sobre a mãe virtuosa educa o filho, educa a sua prole, né? Com sabedoria e com bondade. E aí a gente agora pode levar-se aí para o texto ali do versículo 26. Pois ela sempre tem uma palavra de sabedoria. Ela abre a sua boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua, né? Então ela tem um papel também aí na educação, né, dos seus filhos, né? Ela não deixa para a escola dominical, ela não deixa para a escola secular a responsabilidade de educar os filhos, né? Mas ela tem aí com sabedoria e bondade, baseado sempre também na palavra do Senhor, a ensinar as coisas boas que agradam o Senhor. Ela sempre tem uma palavra boa dentro da sua casa para trazer aos seus filhos. Aí fica uma perguntinha também a ser refletida dentro desse tema para as mulheres, visto que o tema é focado nelas aqui, mas nós sabemos que o homem também tem aí essa responsabilidade, mas agora nessa oportunidade direcionada às mulheres, a gente coloca esta questão, né? Tu tens aberto a boca com sabedoria, né? A lei de Deus, a beneficência do Senhor está na sua língua? Ou as suas palavras são aquelas palavras destrutivas, né? O exemplo que você tem dado, né, são palavras de edificação ou palavras de derrota? São palavras que contribuem para o desenvolvimento e o crescimento da família ou para a derrotada da sua família? E eu não estou dizendo com isso, sabe, queridos, que as palavras que devam ser ditas dentro do lar são palavras que só agradam. Há palavras que não agradam, mas que são necessárias para a correção de um filho, de uma filha, ou mesmo de um cônjuge, um para com o outro. Eu preciso que você me ajude nisso. Sabendo falar com amor, com carinho, com sabedoria, as coisas vão acontecer, né? Mas quando não há respeito, melhor dizendo, quando há falta de respeito, e isso é entre o casal, acaba repassando para os filhos, a gente vê que a abertura da boca dessa mulher, ou do homem também, mas vou falando aqui da mulher porque faz parte do tema aqui, ela não tem aberto às vezes a boca com sabedoria, né? E isso é muito importante isso. E hoje às vezes acaba muitos lares, as mães, em vez de educar virtuosamente a sua prole com sabedoria e bondade, né, baseado nos princípios da vontade de Deus, acabam por destruir não só o seu relacionamento conjugal, isso vale para o homem também, como também os seus filhos, né? Porque o casal, quando conversa coisas que não convém, né, ou quando murmuram, né, seus filhos a respeito de situações mal resolvidas, primeiro de si próprio, né? Porque para falar às vezes da vida de outros, às vezes as pessoas por si só mesmo elas não têm se resolvido a sua própria vida, julgando-se muitas vezes nós, detentores da verdade, achamos que podemos julgar e até com o intuito de fazer uma pequena observação. Se a gente não cuidar, a gente na verdade está murmurando, está trazendo palavras que vai formar na mente do nosso filho ou do cônjuge uma ideologia, um pensamento errado do julgamento de uma pessoa A, B, contra a liderança da igreja, contra a liderança do departamento,
A gente tem que tomar muito cuidado, pais, né? E as mulheres que estão mais em convivência com os filhos, né, no seu tempo, né, natural aí, principalmente na criação, enquanto normalmente o pai está trabalhando, quando assim acontece. O pai tem que vigiar também, mas a mãe tem o seu papel muito importante, né? Fala por aqui um parênteses também para falar desse papel de mãe amorosa e correta, no sentido de ser virtuosa, no sentido de educar sua prole com sabedoria. Mas isso acontece também pro lado do homem. O homem não deve tirar essa autoridade da mãe, né? Perante os filhos, e também do igual modo a mulher não tirar a autoridade do marido na frente do esposo. E isso é algo que tem destruído muitos lares e famílias. Quando assim ocorre, essa família ela está fadada ao fracasso, né? E nós temos que aprender aí com a palavra de Deus. E então a mulher virtuosa, ela abre a boca com sabedoria. Aí compete a você aí analisar-se, mulher e também o homem, né? A sua esposa é bem-aventurada? Você tem encontrado essa mulher virtuosa na sua esposa? Quem a achará? Onde ela vai estar? Né? Mulher, você tem sido? Quer ser chamada virtuosa, mas não tem aberto a boca com sabedoria? Reveja o seu posicionamento, né? Reveja as suas palavras. Repense, né? Traga o problema mais para si. Não fica apontando o dedo, é por causa dele que eu sou assim. A gente tem que tomar muito cuidado em todos os lados. E por fim, nós vamos seguir aí. Antecipa as dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Meu Deus do céu. Mulher virtuosa, ela olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. E aí, marido? Tem mulher virtuosa na sua casa? Mulher virtuosa, ela antecipa as dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Aqui está falando sobre a proatividade, né? Sabe que aquilo que precisa ser feito. E quando fala de dificuldades domésticas, né? Ela olha bem pelo governo da sua casa. Ela passa a ter uma visão que às vezes o marido não tem. E ela ajudando a entender a respeito de algumas situações de dificuldades, ela, que está lá muitas vezes, é aquela que controla as finanças dentro da casa, ela vai ajudar. Entre esses controles, por exemplo, né? Essa lâmpada acesa aí, por quê? Precisa? Ah, rapaz, está tomando banho, faz 1 hora que já está com o chuveiro ligado. A esposa que está normalmente mais tempo com os filhos dentro da casa, às vezes, como eu falo, não tira a responsabilidade do marido. Mas a mulher virtuosa, ela antecipa as dificuldades domésticas, né? Porque quando há desperdício, há dificuldade. Então ela, virtuosa, ela antecipa. Eu não quero cair nessa dificuldade. Então vamos vigiar. Vamos remir o tempo. Vamos usufruir os recursos com sabedoria. Do contrário, a casa poderá estar aí fadada ao fracasso, né? Não come o pão da preguiça. E agora? Pegou, hein? É incrível, irmão. Tem disposição para tudo. No final do dia você pergunta por quê? Não deu tempo, eu não tive tempo. E às vezes a realidade é outra. Isso serve para os homens também, viu? Mas agora é para as mulheres que tem que falar. Hoje nós estamos vivendo uma era digital e seja um entretenimento pela internet ou pelos canais streamings televisivos, Netflix e tantos outros, que se deixar você passa 2, 3 horas assistindo um filme, 2, 3 horas jogando um joguinho no celular, um aplicativo, sabe? E vai chafundando-se dentro da casa, na sala, no sofá. E isso vai contaminando, a pessoa não tem mais força para nada. E
falou que é hora de comer aquela preguiça, não levanta, passa fome, mas não come. Tem preguiça de levantar até para fazer comida. A casa, o fogão, a louça, a roupa, quando der a gente faz. A vida é minha, eu que faço, não é? Então eu vou fazer a hora que eu quiser, a hora que eu puder, a hora que eu tiver disposição. Esse é o vocabulário que acontece em muitos lares. E aí, está fugindo do padrão da mulher virtuosa que nós estamos aprendendo aqui em Provérbios 31. Porque a virtuosa, ela olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. E ela se ofende quando se falam dela a respeito disso. Eu não estou dizendo se ela está sofrendo uma patologia, o marido perceba isso, ela pode estar precisando de um tratamento. E você, mulher, que percebeu isso em você, e o marido percebeu já isso em você, por que você não cede e vai se tratar? Ah, não tem recurso. Você sabe que não é essa a causa. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Ô, liçãozinha pesada, forte, mas necessária. Eu sei que eu vou ser apedrejado por alguns, elogiado por outros pelo mesmo motivo. Então, eu já cheguei numa fase que eu não estou preocupado com a sua aprovação não, viu? Você pode ter certeza disso. Nesse momento, a minha única preocupação agora é trazer aqui à luz da palavra de Deus este ensino que o Senhor tem comissionado nós para podermos estar aqui trazendo para mim e para você dentro desse tema. E a minha preocupação aqui é trazer essa informação da parte do Senhor para você. Não é te julgar, não é apontar dedo, mas falar aqui. Infelizmente, há esse tipo de comportamento contrário ao que ao padrão símbolo de feminilidade bíblica, e que infelizmente ele é motivado e alimentado por esse sistema ativista feminista que tem aí trabalhado na degradação da feminilidade bíblica, onde tudo isso acontece que nós estamos conversando aqui e que desqualifica a mulher como mulher virtuosa. Ela concorda com esse sistema mundano, de forma umas consciente e outras inconsciente, mas estão aderindo e praticando e colocando em prática e vivendo esse pão da preguiça. Come o pão da preguiça. Meu Deus. Versículo 28. Vamos ver o que ele fala para nós aí. Levantam-se seus filhos e a chamam-no de bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo... Mas vamos ver a parte A. Levantam-se seus filhos e a chamam de bem-aventurada. Dentro do padrão da mãe amorosa, os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam e agradecem, e retribuem o seu amor recebido dessa ditosa mãe. Mas a mulher que não consegue ser uma ditosa mãe, se ela tem um pensamento ativista feminista, primeiro, ela acha que é tortura o papel de mãe. Então, como é que a gente vai esperar coisa boa sair dessa fonte? Não tem como, né? Mas aquela que assim quer ser verdadeiramente uma mulher virtuosa, ela vai ter essa experiência de seus filhos se levantar e chamá-la de bem-aventurada. Tá bom? Vamos para o terceiro item, para finalizar esse comentário dessa reflexão. Importante que a Bíblia aberta, porque não terminou. Provérbios tem 31 versículos e nós estamos agora caminhando nesse exemplo da administradora do lar. Nós vamos falar um pouco agora sobre Provérbios, versículo 15 e o versículo 22. Vou colocar para você aí na tela, falando agora nesse papel de exemplo de administradora e empreendedora. O texto já mostra aí um reforço do versículo anterior, que vai falar sobre
ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Mas o versículo 22 mostra essa parte focada mais no empreendedorismo, né? Nessa parte do empreendedorismo e da administração. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste, né? Olhando para o comentário que a revista ela nos traz dentro desse item, vemos que a mulher virtuosa ela é notável administradora. Por quê? Porque ela adquire tecidos, ela confecciona as roupas, quando ela faz aí esses vestidos, essas vestes de púrpura, de linho fino, né? Então, como empreendedora, ela adquire, ela confecciona, ela bolda, faz os bordados, né, dos lençóis, as colchas, tudo com boa qualidade, né? E assim, então, nós vemos aí essa grande virtude dentro desse papel da administradora e empreendedora exemplar, que a mulher virtuosa, ela se coloca e se posiciona, tá? Nós temos aí agora também, para colocar e ressaltar em sala de aula, a expressão do versículo 14, que como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Isso faz alusão da capacidade de negociação de bens importados e de elevado padrão para a sua casa, né? Quando fala de navios mercantes, fala de algo que vem de longe, né? E ela traz ali, através da sua forma de negociar, de administrar, essa sua contribuição dentro da família, trazendo de longe, às vezes, o pão que assoma-se no processo ali do cuidado junto ao seu esposo na provisão da casa. No versículo de 16 do texto de Provérbios, ainda como administradora e empreendedora, examina uma herdade, adquire e planta uma vinha com o seu fruto planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Examina uma herdade, adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Vemos aí essa expressão desse versículo 16, né, trazendo aí a capacidade dessa mulher virtuosa, né, de estar comprando, fazendo negócios lucrativos, administrando as vendas de seu empreendedorismo, né? Ou seja, ela cuida da horta da casa, ela cuida da vinha, enfim, ela tem aí a capacidade de ajudar o seu esposo, manter o seu papel de virtuosa de todos os demais itens que nós estamos conversando aqui, e ainda também trabalhar, empreender, né? Administrar a produção daquilo que ela faz. Eu lembro dentro da minha casa, eu uso mais um exemplo aqui da minha mãe, né? Quando meu pai trabalhava fora, lá no serviço secular, minha mãe nunca deixou de trabalhar em casa, nunca deixou de cuidar dos afazeres de casa, dividia a responsabilidade sim com os filhos, que éramos responsáveis também de fazer cada qual a nossa parte, mas ela trabalhava, fazendo ali a sua venda, seja da Avon, da Stanley, né? Trabalhando em fazer brusas de lã. Eu mesmo trabalhei muito tempo com a minha mãe fazendo brusas de lã naquelas máquinas de tricô. Lógico, ela fazia 3, eu fazia 1 por dia, né? Mas eu aprendi a fazer até aquelas brusas de lã com a minha mãe, né? Mostrando aí esse exemplo que eu trago aqui, né, de empreendedorismo, né? Dentro do lar, da casa, em que a mulher ela tem aí a capacidade de administrar e ajudar o seu marido, né? Eu lembro que as roupas de Natal, as roupas de alguns móveis, algumas trocas até de móveis que era feito dentro da nossa casa, era fruto da administração, da produção, né, das vendas, do empreendedorismo que ela praticava, né? E eu sei que de igual modo, hoje em muitos lares, muitas famílias, isso ainda persevera, né, ainda ocorre, né, quando da necessidade. E assim, ela tem aí essa qualidade de ser aí uma mulher virtuosa, né? Sensível, também, como diz aí, generosa, ajuda os pobres e necessitados, né? Está no Provérbios 31 e versículo de número 20, né? Nós podemos colocar aí na tela aí, ó. Abre mão ao aflito e ao necessitado estende a mão, né? No versículo anterior, nós estamos falando sobre essa capacidade de empreendedorismo, né? De prover
Prove ver a boa mercadoria, né? A sua lâmpada não se apaga de noite, ou seja, trabalha até de noite. Isso ocorria. E ocorre ainda hoje, né? Faz panos de linho fino, vende-os. Minha mãe fazia isso. Nós fazíamos muita coisa, né? Eu tenho bons exemplos para citar. Eu sei que os tempos eram outros, as dificuldades hoje são outras também, mas o princípio em que a palavra do Senhor tenta nos trazer aqui à luz dessa época de Provérbios, assim como também no tempo da minha mãe, hoje em dia os tempos mudaram, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. A necessidade de ter a ajuda desta empreendedora, desta mulher que sabe administrar dentro do lar da família, como o exemplo da mulher virtuosa, baseado nesse texto do capítulo 31 de Provérbios, ele é muito importante. E o foco aqui é mostrar que, infelizmente, essa desconstrução da feminidade bíblica por parte do ativismo progressista, feminista, ele tem deturpado e trazido na formação das novas nubentes, né, dos novos casamentos que estão surgindo nesse século agora, 21, né, onde a gente tem visto aí uma solução, uma qualidade melhor, não só de homens, mas de mulheres, principalmente falando desse tema de mulheres, né, infelizmente, com uma qualidade a desejar, ou ao menos, como base no tema que nós estamos dizendo, não podendo as classificar como mulheres virtuosas, né? Pois na lista em que nós temos aqui observado, há uma carência muito grande. Cada um examine-se a si mesmo. O objetivo aqui, eu não estou fazendo uma autocrítica e nem colocando nomes para A e B, mas no papel aqui de professor, né, trazer à luz dessa reflexão, essa importante análise que cada um deve fazer. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende a mão, né? Nesse momento, quando olhamos para esse texto, vemos aí que a mulher virtuosa ela tem essas características. Ela é cheia de bondade, cheia de generosidade para ajudar aqueles que são necessitados, né? Sempre sobra aí um pratinho de comida, um quilinho, né, para poder estender a mão e ajudar o necessitado, né? Aqui em casa, muitas vezes, eu tenho até que colocar um freio, né? Porque eu sempre digo assim, olha, ajudar os outros implica a gente não ficar em situações de carência e nós passarmos a precisar de ajuda, né? Quando ela ajuda, ela vem dividir e todos ter igual, é uma coisa. Agora, quando você ajuda e passa a ter falta, isso não é ajuda, né? Então a gente tem que saber administrar muito bem isso aí. Essa bondade, essa generosidade, ela tem que estar dentro aí da capacidade administrativa e empreendedora para que nada falte dentro do lar. Isso serve para o marido também, porque há casos que é o marido que é assim, né? Cheia de energia e de bom caráter e autoconfiante em relação ao futuro. Quando nós olhamos o texto de Provérbios agora, caminhando para o versículo de número 25, nós vamos observar aí que a força e a glória são as suas vestes. Ela ri-se do dia futuro. O que significa isso, pastor? Eu vou atentar pelo comentário da lição, né? Quando a expressão bíblica traz isso, está nos falando que a mulher virtuosa ela é cheia de energia e de bom caráter, e ela é muito autoconfiante em relação ao futuro, certo? Quando ela ri-se do dia do futuro, a expressão bíblica aí, a força e a glória são as suas vestes, ela ri-se do futuro porque ela sabe que ela está fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor. Ela sabe que ela está caminhando e exercendo os princípios que a palavra do Senhor tem ensinado. Por isso, ela pode ter essa autoconfiança em relação ao futuro. Sabe por quê? Porque nada vai faltar. Porque ela, junto com seu esposo, vive aquele texto que está em Mateus 6,33. Buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E sabe que todas essas demais coisas serão acrescentadas. E naquele contexto, está falando do mantimento, está falando do vestuário, está falando do abrigo. Então ela faz o seu papel. Confia e ajuda o seu esposo a fazer o papel que ele tem também, como esposo, sacerdote do lar. E juntos essa família cresce em bênçãos da parte do Senhor. O versículo de número 28, né, e 29 desse texto de Provérbios vai nos trazer aí: levanta-se os seus filhos, chamam-no bem-aventurado, nós já comentamos um pouco, como também seu marido, que a louva dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente,
mas de todas tu és superior. Então nós vemos aí que a esposa e mãe empreendedora, ela é louvada por toda a sua família, né? Pode ter pessoas aí de igual modo ou parecidas, mas a sua família tem-na como a superior em todos os aspectos, né? Seu valor imensurável não reside na aparência física e nem no coração, mas em um coração, melhor dizendo, mas num coração temente a Deus. Eu vou repetir: seu valor imensurável não reside na aparência física, mas num coração temente a Deus. É isso que está declarando aí esse texto de Provérbios 31:30, quando é o texto áureo que nós declaramos aí no início da nossa reflexão. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Por fim, nós finalizamos aqui agora essa reflexão, colocando aí em evidência o texto de Provérbios 31:31, para finalizar o comentário desse terceiro tópico. Dai-lhe o fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Isso significa que dentro daquilo que nós temos aqui aprendido, o exemplo e a virtude dessa mulher não vai ficar só presa dentro de casa, vai se tornar publicamente reconhecido. As pessoas da sociedade, da comunidade que você vive, na igreja, todos muitos vão olhar pelas suas atitudes, e vão reconhecer: olha, aquela mulher é uma mulher virtuosa, aquela mulher é uma mulher que cuidou e cuida da sua família, aquela mulher não é tola, ela não destrói, mas ela é a responsável pela edificação da sua casa. E assim, os exemplos da mulher virtuosa, ou seja, desta mulher virtuosa, serão publicamente reconhecidos. E de igual modo, nós sabemos que o homem ele tem a sua responsabilidade, mas o foco dessa lição hoje foi aí para as mulheres, E lembrando que ao homem também compete a sua participação nesse processo. E para finalizar, aí os comentários, nós temos aí dentro dessa lição, partindo agora para a conclusão, que ela é importante, muito pertinente, para que nós juntos possamos aí refletir o que Deus tem para falar através da sua palavra para conosco. Vou colocar aqui para você melhor posicionamento, enquadramento aí. Deixa eu agora me posicionar aqui e vamos estar refletindo juntos aí nessa conclusão para fecharmos aí este momento. Espero que você tenha estado conosco. Você vai compartilhando essa mensagem e com certeza Deus, Ele há de abençoar ricamente a minha e a sua vida. Vou deixar preparado aqui para a nossa interação os versículos bíblicos, através desse novo método que eu estou ministrando aula aqui, fazendo um teste. Espero que você tenha paciência. Vamos ver quanto tempo ficou de gravação nesse método que requer uma interação da nossa parte aqui para trazer aí à luz os textos bíblicos, Vamos ver aqui, A Bíblia revela que os homens e as mulheres se complementam. E isso está nesse texto que eu tinha acabado de posicionar para vocês aqui, Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, com esse texto bíblico, nós temos aí esse cumprimento aí dessa verdade. O homem e a mulher, ele não é independente, mas eles se completam. E nesse papel aí, o esposo, a esposa, nós temos visto ao longo dessa lição, eles são iguais perante o Senhor, possuem papéis distintos em dados momentos, com suas diferenças e funções estabelecidas. E dentre esses outros papéis, a conclusão pertinente à mulher que nós devemos enfatizar é esta dádiva da maternidade e essa tarefa de auxiliadora dentro do lar, e essas características ela enobrece e não estigmatizam as mulheres conforme os movimentos
feminista quer colocar. Nós precisamos saber desconstruir verdadeiramente, à luz da palavra de Deus, esta feminilidade maligna. Nós devemos desconstruir essa desfeminilidade mundana, né? E não deixar que eles desconstruam a feminilidade bíblica, tá? Porque se nós não batalharmos contra este mal, essa ideologia, ela vem em colisão contra a vontade divina para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar. Por isso, você, mulher de Deus, mulher cristã, à luz desse texto, desses comentários, que também serão realizados em sala de aula, até com mais profundidade, se for o caso, vai aí poder te instruir a você aprender a honrar a feminilidade, fazer lembrar como honrar a feminilidade cristã, bíblica, e você poder glorificar a Deus e a sua soberania, tá? O último versículo que traz referência aí, e você pode enfatizar, na verdade são vários, né? Primeiro está em Lucas 1:38, quando Maria, ela falou para aquele anjo que ele anunciava a respeito do nascimento de Jesus. Maria se prontificou dizendo: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E esta palavra, somada a essa outra referência que mostra ela engrandecendo e louvando a Deus por ela poder desempenhar o seu papel tão nobre, agradecendo a Deus, engrandecendo o seu nome, se alegrando no Espírito, né? Possa ela ser um exemplo para você, mulher, né? Em poder estar também agradecendo a Deus pelo papel que Deus tem reservado à sua pessoa, agradecendo a Deus por essa dádiva gloriosa de poder ser mãe, né? E assim, tal qual Maria, poder você glorificar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, né? E dizer: Senhor, tenho aprendido a tua palavra, sei que tenho sido falha, mas cumpra-se em mim, Senhor, a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a cumprir a tua palavra. E você demonstrando essa atitude, esse desejo, com certeza o Espírito Santo, ele vai te socorrer, ele vai te ajudar, ele vai te fazer lembrar na hora que você necessita aquela palavra que você aprendeu, que você estudou, que você se deixou, ou parou para ouvir, e ele vai trabalhar e você vai se deixar ser trabalhada. E com certeza, quando você menos esperar, a tua família, o teu esposo, os teus filhos, aqueles da sociedade vão olhar para você e vai se sentir orgulho santo de tê-la como uma mulher virtuosa, mãe, esposa, né, administradora, né, empreendedora, abençoada e abençoadora, sendo ali realmente a coroa do lar, né? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, que a palavra do Senhor tenha liberdade de falar no seu coração, que juntos possamos continuar a aprender a viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.